Vamos rapidamente fazer uma revisão os termos que vão consolidar o latim e educare. O esqueleto na vista anterior, né? Falamos sobre o esqueleto, que é uma estrutura forte, né? Vou falar racional. Alguns falam que o esqueleto tem a estrutura verdadeira, mas pode ser verdadeira como a verdade, mas ela tem que ter racionalidade em campos atemporais, ok? É a base, a estrutura para a locomoção, ok? Então vamos lá, a parte anterior. Vamos falar primeiramente das partes cranianas, alguns termos que consolidam e os termos morfológicos. Então vamos falar a parte frontal, né, que a frontal é aqui, a parte nasal, aqui, ok? E a questão do maxilar, aqui, ok? Maxilar. É a questão do occipital, ok? É a parte de trás, onde eu levei umas pancadas que eu falei. A parte maxilar, mandibular, também que tem essa relação muito grande, ok? A região maxilar, ela faz parte, a mandíbula faz parte um pouquinho do queixo aqui, entre a mandíbula. Então vamos lá, a clavícula aqui, nessa região, né, que nos traz também uma associação, uma inserção ligada ao húmero, e o húmero tem a sua parte média, anterior e posterior, a escápula, a articulação da escápula. Tem o húmero, que eu já falei, a caixa torácica, que relaciona as inserções ligado ao tronco, por isso que a articulação escapular é algo importante. Vamos lá, a ulna, que também traz também o que? Contexto ligado ao antebraço, a articulação ulnar, tem alguns livros morfológicos que falam. E tem um rádio, né? a ulna radial, a articulação radial. Tem metacarpo, né, que nós falamos, e entre as falanges são as partes aqui do dedo, aqui nessa região, ó. A falange onde tem essa divisão aqui, ó, falanges, ok? Tem as alguns falam, tem alguns livros falam falangetas, falangetas, que tem a partezinha. Então, entre as questões dos braços e os pontos e eixos fundamentais, tem pontos importantes, a crista ilíaca, que ali é a questão que há muitas lesões, principalmente em mulheres, na crista ilíaca, e também que nos traz sugestões sobre alguns aparelhos e equipamentos, que cada qual tem o seu método funcional e método tipológico, como professor, educador físico. Os ossos do quadril, que também são lesões equivalentes na terceira idade, mas os ossos do quadril nos traz também maneiras de analisar os protocolos relacionados a percentual de gordura e onde centraliza essas questões adipósitas, ok? Então o campo ilío, isquio, ou seja, ilho e pubis, que relaciona aquela região ali onde está o cóccix. O cóccix aqui, é lógico que o cóccix não esteja aqui, nesses mapeamentos e atas, mas é bom sempre ter o cóccix ali para analisar, mas o cóccix vai estar na parte posterior visível, estou falando da parte anterior, a parte da frente, a parte anterior e a parte posterior atrás, ok? Então o fêmur, nos traz origem fêmur, né, que coloca o campo, né, reto, femoral, algumas questões que nós podemos falar sobre alguns tipos de músculo. Fêmur, tíbia, fíbula, ou seja, o metatarso, e tem as falanges, né? Falo brincando assim que o hálux, alguém fala de hálux aí porque é bom no pé, né? Pé que nos traz gravidade esquelética. A região patelar, que é a parte do epicôndilo lateral e epicôndilo medial na região patelar do joelho, ok? Então vamos lá. É lógico que tem alguns livros que não tem essa nomenclatura em questão que nós estudamos. Isso aqui é um básico. É lógico que nós estudamos mais em questões de campos não de arqueologia ligada aos ossos. Embora a própria pessoa que mexe com arqueologia e fósseis tem que ter um entendimento muito grande se é um osso de um homem, uma mulher. Vai limpando. Se achar um tipo de clavícula no campo histórico, já muda vários contextos e calendários ligados aos campos de coletâneas. Ok? Então o esqueleto é formado por 206 ossos. Números que varia de acordo com a idade, pois em idosos há a tendência de ossos se unirem, diminuindo assim a quantidade, que também ocorre em um recém-nascido. Representa cerca de 20% do peso de um adulto e 25%
de sua massa corporal. Então, 20% de peso. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica assim, não é velho, pessoa velha, não estou fazendo assim questões de ironia, ou ser um sarcástico, ou persuadir, mas fica nessa posição, porque vai, ou seja, vai haver uma sustentabilidade para haver uma sobrevivência na própria locomoção. Passa dos 90, 70, 80, vai depender também do campo histórico, curricular, típico de cada pessoa e local, ok? Então, 20 representa 20% do peso do adulto e 25% de sua massa corporal, ok? Vamos lá. Então, o que ocorre no recém-nascido? Representa 20%? Então, já 20% já é estrutura esquelética, pois, ou seja, o adulto 25%, aumenta só 25%. É algo típico que nós temos que estudar, ok? É algo peculiar, é um campo estatístico. Tem muito peso de pessoas aí que é maior. Eu falo até brincando como é que eu estou aqui ainda. Tempos atrás o meu braço podia levantar. Tanta porrada que eu levei na região da esquerda. Aumentou o campo de edema, porque é um processo de reação que ocorre como sistema imunológico. E esse processo celular vai te ajudar a haver um tipo de regeneração. Você acredita na célula, você acredita nos campos nucleares, a gravidade nuclear. Por isso que eu usei alguns termos nuclear, porque é um núcleo. Onde tem um núcleo, onde tem um canal entre mielina, a sinapse, há um estímulo e resposta. Resposta e estímulo. Esse tipo de regeneração nos campos cranianos, com a parte frontal, ou com a parte parietal, que é a parte da frente, e com a parte temporal, nos traz vários bullies, que é o pulo, a área emocional. A pessoa teve, muitas vezes, proibições de falar com o tipo de professor parecido comigo, professor de educação física, é lógico que vai meter a pancada. Vai ser um grande tenista, um beisebol. Vai ser algo bom de mira, ok? Que acertou a pessoa boa para ele acertar em questões esqueléticas históricas, ok? Nos campos axiais, desde as 12 costelas intervertebrais, desde a lombar até a torácica ou até a cervical. Ou seja, os tais parâmetros, a sacral, vamos lá. Então, o esqueleto na vista posterior, temporal, tem o processo zigomático, ok? Ali as pessoas falam zigomático, o processo lagrimal, o choro, né? A questão da sudorese, isso que tem que ter um percentual de água no corpo, para você chorar pelo menos um pouco. Tem que soe um pouco, embora o homem chore mais. Alguns falam porque a testosterona não é como a própria mulher. A mulher tem eu estou falando brincando aqui, pode dizer que a mulher tem um hormônio maior, a progesterona, e libera mais sudorese porque tem mais gordura, então ela chora mais. Estou brincando aqui, é lógico. Aí o homem tem mais testosterona, ele não chora muito, porque é mais massa muscular, nos traz um campo de adrenalina e noradrenalina, nos campos dos benditos dos hormônios, ou os malefícios dos hormônios que acontecem. Então ela tem a parte parietal, o campo medial da cabeça, e a parte occipital, ok? Então a coluna cervical, também colocamos as vértebras, a escápula, o úmero e as costelas, que vai associar os músculos intercostais e o diafragma. E tem a costela flutuantes, né? Costelas flutuantes foram as minhas. Flutuou, não sei como eu cheguei em casa. Costelas flutuantes é o quê? São tudo que deixa fluir. Um colega falou comigo dele, tem um livro dele, uma outra estágio infantil, ele falou, seja fluente. Eu falei, então eu vou achar algum livro para entender ele, porque na anatomia, campos anatofuncionais, dono de empresa, tem academia, deve ter muito conceito ligado à anatomia para fazer isso comigo. Então ele chegou, brincou comigo, chegou na região ilíaca, brincou. E o campo sacro, né? Ok? Vamos lá. Então onde é o cóccix, a alegria, né? Quando você começa a malhar, você fazendo aquele abdominal, você levantando a região do quadril, juntando as duas pernas, né? E com a região correta, associada, e fazendo um movimento com as pernas, dá uma sensação, né, que não vai ser oposta de pensar, vai ser agonista ou antagonista, depende de cada pessoa, ok? Então o fêmur, você vê que o fêmur, né, aquela região da cabeça do fêmur, ele traz algo importante em tipo de lesões. Quando o fêmur, em questões de impactos, quando a pessoa tem uma idade maior, quebra o fêmur, eles vão ter que colocar tipo um ferro, tipo um ferro assim, na região, para adaptar. Já várias pessoas, na época eu já atendi, teve que colocar tipo um ferro ali, tipo, a cabeça, uma esfera, ok?